Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo na Tela. Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a gente vai iniciar, na verdade, um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E para dar o pontapé inicial nesse estudo, a minha pretensão de início é a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho no lar, né? E o quão importante ele é para nós encarnados e também muitas das vezes para os desencarnados, não é verdade? Meu nome é Lenice Oliveira, eu vou estar aqui trabalhando com vocês esse estudo, lembrando que no canal Espiritismo na Tela a gente tem já deu início ao estudo do Livro dos Espíritos. Para quem quiser acompanhar também, está sendo um estudo bem prático, bem didático, né? E agora vamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No momento eu vou estar usando essa edição da ID. Para quem viu, né, os vídeos do Livro dos Espíritos, os estudos do Livro dos Espíritos, sabe que eu tenho uma preferência pelas edições da ID, pela facilidade de tradução mesmo ao lê-las, porque o que acontece? Como a gente está falando de livros do século XIX, né, a gente tem uma linguagem muito diferente da nossa habitual. Então as traduções às vezes rebuscam demais o texto, né? E às vezes diminuem demais o texto. Então, de uma forma às vezes muito maior, de uma forma muito menor, pode estar agravando, né? Ou considerando uma perda no texto. E eu considero as edições da ID tendo uma boa tradução para a atualidade e com um bom entendimento. Então eu vou estar aqui acompanhando com vocês, né, essa edição. Qualquer edição da ID, na verdade, elas são muito boas, tá? A gente tem uma compreensão muito fácil do conteúdo que elas têm a nos oferecer. Vamos de início, como eu disse, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Evangelho no lar e o quão importante ele é para nós, o quão ele nos ajuda no dia a dia, sabendo que a gente está aqui, né, no mundo de provas e expiações e estamos a nos acotovelar com o mundo invisível e qual que é a importância, né, desse evangelho no lar que os espíritos oferecem para a gente. Aqui está como um roteiro, né, do evangelho, mas chamar de roteiro, eu acho que fica uma coisa um pouco muito dogmática, na verdade, né? E não é essa a intenção do espiritismo num todo, transformar algo numa coisa dogmática, né? Existe um roteiro, sim, né? Os espíritas colocaram um roteiro assim para facilitar a nossa vida, né? Para dar andamento, assim, para ficar mais fácil para gente. Mas esse roteiro pode ser seguido à risca? Sim, também. E pode não ser seguido à risca também? Também. Faz parte. Muitas das vezes as pessoas fazem uma leitura do Evangelho ou fazem uma leitura da Bíblia e não necessariamente elas estão seguindo um roteiro. Mas esse passo a passo aqui, que inclusive, por que eu vou dar início do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo por um roteiro, né, digamos, entre aspas, para o Evangelho no lar. Porque esse roteiro também está descrito aqui nessa edição, na primeira página, na segunda página, na verdade, dessa edição. Então, eu achei conveniente a gente estar começando por ele. E logo na capa dessa edição, vou voltar um pouco para que vocês possam analisar. Só um minuto. Tem aqui, ó, essa parte pequenininha aqui, não vai dar, acredito que não dê para vocês lerem, mas enfim.
Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito. Logo, né, se você pegar essa edição, tá aqui na primeira parte do livro, na capa do livro já. E tá também na contracapa, na segunda folha de rosto. E essa edição também traz isso na capa. E nas outras edições você vai encontrar também na segunda folha ali de rosto da primeira, segunda folha de rosto, dependendo da edição do Evangelho. E aqui já vem dizendo a explicação das máximas morais do Cristo, ou seja, aqui a gente vai estar embasando de uma forma mais moral o nosso estudo, né? E sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação a diversas circunstâncias da vida. Ou seja, um manual, né? Um manual moral, se assim possamos dizer. Um manual moral de como a gente deve trilhar os nossos passos enquanto encarnados, né? E acredito que também posteriormente, quando desencarnarmos, isso aqui também não vai ficar para trás. Então, logo em seguida vem esse roteiro para o Evangelho no Lar, sabendo que caso você já faça o Evangelho no Lar e esse não sejam os passos que você segue, nada de errado há com isso, ok? Isso aqui é só uma orientação, um auxílio, para que fique mais claro o modo de estar se fazendo. Mas existem 1000 modos, como eu disse. O Espiritismo não se pega a dogmatismos e falar assim, não, e existe um roteiro e ele deve ser seguido à risca. Não, isso não acontece, né? Então a gente tem aqui um passo a passo, mas para facilitar, para quem ainda não faz, para quem pretende fazer, é verdade, ou para quem às vezes faz, mas está no momento de preferir mudar, enfim, as opções são vastas. E dando início, vem logo que seria um primeiro passo, um início ali, a gente escolher um dia e um horário fixo mais conveniente da semana para não ser interrompido. Porque é aquilo, né? Mais para frente a gente vai ver que a gente vai estar ali com a visita de amigos espirituais que muitas das vezes a gente não os vê, né? Então, sabendo que aqui, como no plano encarnado, nós temos compromissos, horários a cumprir, né? O plano invisível também, né? O plano dos desencarnados também. Lá eles têm compromissos a cumprir e horários a cumprir. Então, quando a gente decide estar fazendo o Evangelho no Lar, é bom que a gente tenha um dia. Tudo bem, você pode rezar, fazer suas orações todos os dias, sem problema. Eu sou uma pessoa que faz minhas orações todos os dias. Porém, o Evangelho no Lar, caso a gente venha fazer, é sempre bom a gente ter um dia e um horário fixo, porque os espíritos também, né, trabalham com horários, eles têm horários a cumprir. E para que eles possam, os espíritos amigos mais felizes, possam estar conosco no momento do nosso Evangelho no Lar, a gente tem que ter esse horário, a gente tem que ter essa programação, para que a gente se programar aqui embaixo, para eles poderem se programar lá em cima, né? Lá em cima, lá embaixo, entre aspas, né, gente? Vocês entenderam? Porque senão não vai bater, porque eles têm tantos compromissos quanto nós, né? Mas sim, ainda vale a máxima do Cristo, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei. E aqui, né, ainda se fala para não ser interrompido. Mas acontece muitas vezes de a gente receber visitas, né? Hoje em dia não é como antigamente, que as pessoas faziam muitas visitas. Hoje o celular acaba esbarrando nisso, a gente não é mais tão presente fisicamente, sim virtualmente. Mas suponhamos que vocês vai receber uma visita bem no dia do seu, que você teria pré-marcado para estar fazendo o Evangelho no Lar. E então, o que você vai fazer? Você vai ter que rebolar ali para fazer acontecer.
Você vai receber essa visita, você vai explicar para a visita, falar assim, ó, eu sigo tal doutrina e nesse momento eu tenho que estar fazendo o evangelho no lar, né? Então, você convida a pessoa, né, obviamente, para estar fazendo o evangelho no lar com você, se tiver as mesmas convicções religiosas, não vejo por que não fazer, né? Mas às vezes não tem e não vai querer fazer, mas você pode se retirar ali por 15 minutinhos para poder estar fazendo o evangelho no lar. Eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito compreensíveis quanto a isso. Caso você seja espírita e o restante da sua família não seja, né, e você tenha que estar fazendo, você quer estar fazendo o evangelho no lar, se tranque no seu quarto ou se tranque em algum cômodo que você possa ter um pouco de privacidade para poder estar fazendo o evangelho no lar, né, para não ser interrompido mesmo. Um segundo passo seria a gente colocar uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do evangelho no lar. O porquê disso? Aqui já estou até aqui com meu copinho de água. Porque os espíritos, eles agem em nós, né? Nos auxiliando, muitas das vezes, agem para nós através dos fluidos. E ao colocarmos uma jarra com água, eles vão estar no momento em que a gente desenrola ali o evangelho no lar, eles vão estar fluidificando a água com propriedades medicinais para nos atender, né? Para atender a cada situação que o membro ali esteja precisando, né? O membro ali do evangelho no lar esteja precisando no momento. Então é importante, porque esse é um dos muitos auxílios que o plano espiritual pode estar nos oferecendo. E aqui tá, gente, né? Tá falando jarra, mas pode ser um copo, enfim. Caso você vá fazer só, né? Enfim, uma garrafinha da água que seja. Um terceiro passo seria o modo como a gente faria o evangelho, né? Daria início a ele. E seria como a gente sempre faz, em toda ocasião, abre aspas, religiosa, fecha aspas, que a gente tem o costume de fazer. A gente sempre inicia com uma oração, né? E pode ser uma oração, né? Uma prece simples e espontânea. Porque a gente não precisa fazer coisas rebuscadas, né? O pai, o mestre não se importam com isso. Pode ser uma oração simples e espontânea, muito, muito pequena ou muito grande. Isso não é importante, né? Porque às vezes tem gente que faz umas preces tão longas que parece uma palestra. E às vezes não é necessário no momento, né? Não tem o porquê de ser, como talvez, né? Possa estar quando a gente faz uma prece muito longa, a gente possa estar atrasando um pouco os espíritos também, né? Uma prece muito longa, a gente tira um pouco de tempo do que a gente poderia estar tirando de lições morais do evangelho. E é bom rezar, não estou falando que não é isso, mas ali a gente vai estar ocupando não somente o nosso tempo, mas como eu disse no início, dos desencarnados também. Inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Por que a gente vai estar rogando, né, a proteção dos benfeitores espirituais? E aqui cabe a gente dizer o poder que a prece tem. Se vocês pararem para analisar, vocês sabem o tamanho e o poder que tem uma prece de uma mãe quando é feita para um filho? É gritantemente grande, né? De um modo que nós, às vezes, meros encarnados por tempo temporário, tempo temporário foi ótimo, né? Enfim, porque a gente às vezes nem consegue compreender, né? Porque fala assim, mas uma prece, quando eu peço para minha mãe rezar para mim, o negócio vai lá e acontece de fato. Prece é o quê? Prece é energia.
E uma energia da mãe que ora para um filho, estou pondo esse exemplo, mas poderia ter vários outros. Talvez não tão forte quanto, mas quando uma mãe roga, quando uma mãe ora por um filho, não tem como os céus deixarem de passar percebido, né? Despercebido essa prece, porque ela vibra. Pensamento, palavras, são energia, são vibrações e vibra, né? Então existe um poder na oração que eu acho que muitas vezes a gente ignora e a gente não deveria fazer isso. Porque é perigoso, é perigoso. Todos nós somos médiuns, né? Em algum nível. E ocorre que, assim, né? Eu já ouvi muitos relatos de médiuns porque eu moro em cidade pequena, né? Então, as coisas são muito mais pessoais do que em cidades grandes. E acaba que, às vezes, alguma pessoa está passando por um processo obsessivo e o centro não fica aberto, né? De dia, de noite, tem hora e dia físico para estar fixos para estar abrindo. Então acaba que uma pessoa pode estar passando mal de um problema espiritual, seja ele obsessão ou não, e essa pessoa ir na casa de um médium, né? Porque conhece, sabe que a pessoa é do centro espírita e tudo mais, e vai lá para conversar, para pedir uma ajuda que seja. E muitas das vezes a gente já ouviu relatos assim, né? De pessoas obsediadas que vão à casa de certos médiums para pedir ajuda, e no momento que adentra na casa, o espírito obsediador, né, que está com essa pessoa não consegue entrar. Ele não consegue adentrar ao local, porque aí, né, já foi perguntado algumas vezes para uns médios em específico o porquê disso acontecer. Ele falou assim, não, porque eu faço o evangelho no lar. Então, querendo ou não, existe uma proteção ali, né? Que uma barreira que a gente não vê, uma proteção, uma barricada invisível que nos protege dos espíritos menos felizes, às vezes, que querem adentrar ao nosso lar para causar desordem físicas, emocionais, enfim, né? Então, a prece tem esse poder de estar formando barricadas, né? De estar fazendo muros de proteção em volta dos nossos lares, em volta de nós, nos nossos trabalhos, nas nossas ações do dia a dia. E às vezes a gente ignora, né, o poder que a prece muitas das vezes tem. Muitas das vezes não, todas as vezes, né? E tem quarto, né? Após você iniciar o evangelho com uma oração espontânea, você vai pegar lá seu evangelho segundo o Espiritismo. Ah, Lenice, precisa ser o evangelho segundo o Espiritismo? Não, não necessariamente. Você pode pegar a Bíblia, se você quiser, tá? Não tem problema. O importante são pegar passagens bíblicas, né? E poder estar lendo uma passagem bíblica para poder estar fazendo uma... Como é que se diz? Fazendo uma reflexão, né, sobre a passagem. Então, não necessariamente precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, que seja uma Bíblia, que vai dar mesmo. Porque, na verdade, para quem não é espírita, né, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo são passagens, são trechos bíblicos que Kardec tirou, né, da Bíblia, colocou-as... essa passagem bíblica, fez uma reflexão, um estudo sobre ela, né? E depois compilou mensagens de espíritos sobre tais passagens e também colocou em cada capítulo. Por exemplo, vou abrir aqui ao acaso, ok? Capítulo 3, o título do capítulo 3 é Há muitas moradas na casa de meu pai. E quando você abre esse capítulo, ele te dá os itens do qual ele vai tratar, né? E em seguida tem um trecho de uma passagem bíblica.
Posteriormente vem um comentário de Kardec e assim sucessivamente, até que no final ele coloca as instruções dos espíritos, que são textos dos espíritos superiores, né, os espíritos mais felizes, que são semelhantes, que se assemelham à passagem do evangelho que foi citada naquele capítulo, né? Então, é assim que está programado o evangelho, certo? E você fez ali sua oração, você vai fazer uma leitura de um trecho do evangelho. E aí você pode fazer isso de duas formas. Seja uma abrindo ao acaso, como eu fiz aqui agora. Essa questão tem só um problema, porque às vezes esse evangelho meu que tá até novo, mas eu tenho outro aqui bem antigo, já com as páginas, a capa toda ruim, já faltando pedaço, as folhas bem amareladas, e eles acabam sendo um pouco viciados, né? O que seria isso? Quando a gente sempre vai abrir o acaso e abre na mesma página, significa que o livro tá viciado. Mas podendo, você gostando, né, de fazer essa leitura abrindo ao acaso, você pode ir lá comprar outro evangelho. Lembrando, assim, as obras da codificação, isoladamente, elas são bem baratas. E, se eu não me engano, não posso dizer dessa edição aqui, que eu não tenho certeza, mas tem muitas, nas casas espíritas, na maioria das vezes, quase todas as casas, elas têm edições do Evangelho segundo o Espiritismo para distribuir gratuitamente. Essa aqui foi uma edição que eu peguei gratuitamente na casa espírita que eu frequento, né? E eu acredito que tenha mais dessas edições gratuitas em outras casas espíritas também. Caso não tenha, eu acho que o valor de um evangelho deve dar 10, 15 reais, então não é uma coisa assim, nossa, impossível de fazer. E o outro método, né, de fazer a leitura de um trecho do evangelho é na ordem sequencial dos capítulos, né? E essa é uma maneira que eu aprecio bastante. No início, quando eu adentrei a doutrina espírita, eu fazia ao acaso. E fiz por um bom tempo ao acaso, mas posteriormente, para estudo mesmo, para entendimento, eu comecei a fazê-lo de forma sequencial. E é uma ótima maneira de estar se fazendo. O acaso também não tem problema, mas o modo sequencial é o modo que eu prefiro, sabe? Ele é muito bom para nossa compreensão, para nosso entendimento, e acaba que, querendo ou não, né, aquilo ali vai estar relacionado com os nossos dias, sem dúvida. Mesmo sendo sequencial, não vai ser aquilo, nossa, eu acho que dessa vez a leitura não foi para mim, sempre é pra gente. E a gente tem sempre algo a aprender. Então não teria o porquê, né, de não fazer sequencial. É um modo que eu mais gosto, né? E deixo de dica. Mas caso queira fazer de forma abrindo ao acaso, também não vai haver problemas nisso. O seguinte passo seria, posteriormente, a leitura ali do Evangelho. Caso você esteja fazendo, reunido com outras pessoas, caso também não esteja, vou explicar em seguida, você faça um comentário com os demais participantes sobre o assunto lido, por aproximadamente uns 15 minutos, evidenciando o ensino moral. Vamos por partes aqui, então. Se você estará fazendo o Evangelho no lar com demais participantes, então você vai estar fazendo esse comentário em voz alta, né, para todo mundo. E caso você vá fazer só, e aí? Eu faço em voz alta ou não faço em voz alta? Então, como de início foi visto, o Evangelho no lar, tendo um dia e uma hora pré-estabelecida, espíritos estarão ali. Só os espíritos felizes? Talvez não. Talvez você seja um médium que frequenta reuniões mediúnicas privadas, então acaba que ali, ou você não sendo médium também, isso pode vir a acontecer. Os espíritos mais felizes podem levar, né,
espíritos que estejam em sofrimento no momento, para estar ali fazendo um estudo do Evangelho do lar também, no lar também. Então, quando mesmo estando sozinho, você faz essa leitura em voz alta do Evangelho e você comenta também em voz alta, a princípio pode ser estranho, né? Porque a gente acha que não tem ninguém ali conosco, mas tem. E às vezes são espíritos que precisam, porque caso o espírito desencarnado esteja em situação muito debilitante, ele não consegue, assim como os espíritos mais felizes, ouvir, né? Ver os nossos pensamentos. Então ele precisa que a gente esteja falando, né? Em alto e bom tom, para que ele também possa escutar e de certa forma possa ser um bálsamo para ele, um alívio. E lendo em voz alta, né, por aproximadamente uns 15 minutos. Por que coloca isso? É aquilo que foi dito no início. Nós temos compromissos, nós temos horários, os espíritos desencarnados também. Então a gente não pode extrapolar um ponto, um tempo muito alto, achando que eles podem ficar indefinidamente com a gente, né? E não podem, eles têm a obrigação deles das mesmas formas que nós temos a nossa. Então a gente não pode segurá-los, né? Por muito tempo. E é bom também para que desenvolva, porque às vezes os espíritos desencarnados e encarnados, se for um estudo muito grande, eles não vão conseguir assimilar, né? Não vão conseguir assimilar. E vão achar chato e maçante. E depois não vão querer fazer de novo. A verdade é essa, né? Então, 15 minutos eu acredito que seja um tempo mais do que suficiente para se estar realizando um comentário, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é importante quando a gente vai fazer o comentário do Evangelho é que evidenciando o ensino moral, que a gente evidencie o ensino moral, porque essa é a proposta do Evangelho, certo? Vou beber um pouco d'água aqui. Porque essa o objetivo, né, do Evangelho. Tanto é que naquela leitura de capa que eu fiz para vocês, já deixa claro a explicação máxima das máximas morais do Cristo. Ou seja, vamos tratar de um ensino moral. Então isso é importante, né, que a gente evidencie quando a gente for fazer os comentários pertinentes à parte que foi lida no Evangelho. Em seguida, faça uma rogativa a Deus. Isso aqui ainda não é a prece final, né? Mas você terminou ali de fazer os seus comentários sobre o trecho do Evangelho, e você vai em seguida fazer uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem em favor da harmonia do lar e dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos. E é um momento, é aquele momento de gratidão, entende? Que você agradece ao Pai amado, ao Mestre amado, né, aos espíritos de bem que puderam te acompanhar, né, nessa leitura, nesse Evangelho no lar, que puderam estar com você, né, em favor, agradecer a eles por todas as dádivas dadas, aquilo. Tem até um estudo no YouTube sobre, que fala que é o seguinte: quando Paulo disse de tudo dai graças, o nome do estudo será que de tudo, eu não lembro qual orador fez, mas será que de tudo mesmo a gente pode dar graças? E a resposta logicamente é sim, né? Mesmo quando passarmos por situações difíceis, aquilo é um momento que a gente tem para passar, né? E vamos passar por esse momento de cabeça erguida, de sorriso no rosto, né? Com aceitação que tudo tem o seu propósito, o acaso não existe, certo? Então, é realmente aquilo que Paulo vem nos dizer: de tudo dai graças, né? E até porque quando, como dito também, né? Tudo é energia, tudo são fluidos,
E quando a gente passa com mais leveza pelas situações difíceis, né, da encarnação atual, eu acho que a gente ganha um ânimo, né? Porque depois da tempestade vem a bonança. E quando passamos por isso dando graças, né, sabendo que estamos num navio em alto mar, numa tempestade, sim, estamos, mas Jesus está no leme, né? E ele foi claro e sucinto quando disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei, pois se eu não me engano, comigo o jugo é leve e suave, né? Em momento algum ele disse que não haveria esse jugo, o jugo há, mas caminhar com ele, mas estar com ele nesse navio em alto mar, em tempestade, né? Esse fardo, esse jugo vai ser leve, será suave, né? E dessa mesma maneira, quando passamos por tribulações e quando fazemos isso de forma com aceitação, porém resignados também, né? Aceitação e resignados, mas de bom humor, né? Tentando superar, sabendo que é uma fase e tudo passa, né? Então eu acho que as coisas começam a fluir mais levemente, né? E aí nesse momento é que a gente experimenta o jugo leve e suave que o mestre nos prometeu. Em seguida, né, seria a prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais, né? E aqui ainda a gente continua fazendo, você vai fazer uma prece espontânea, né? E agradece aos amigos espirituais que estiveram com você no momento desse evangelho no lar e que, né? A gente ainda faz aquela extensiva do comentário anterior, de tudo dai graças. Agradeço aos amigos espirituais pelo amparo, né, de estarem com vocês, conosco, fazendo o evangelho no lar. Uma prece sucinta também, né, não precisa ser aquelas preces de 15 minutos. E aqui cabe uma observação muito importante, muito pertinente. O evangelho no lar não pode se transformar numa reunião mediúnica, motivo pelo qual os eventuais médiuns participantes não deverão permitir a manifestação de espíritos, pois para isso existem locais apropriados. Porque, como já sabido de todos, todos nós somos médios em algum nível, uns mais de forma mais alta, outros de forma, né, não tão alta assim, um nível tão alto assim. E às vezes, né, a gente começa ali a fazer o evangelho no lar e tem um participante do evangelho no lar, ou nós próprios somos às vezes, quando fazemos sozinhos, que é médio e está no momento ali a mediunidade está mais acentuada, né, digamos assim, e pode acabar fazendo, né, recebendo espíritos menos felizes na reunião, né? Espíritos de toda forma no evangelho, no dia de fazer o evangelho no lar. E isso a gente não deve acontecer, porque o evangelho no lar, ele é um momento de fazer prece, de buscar por proteção, mas não é uma reunião mediúnica. Reunião mediúnica é lá na casa espírita, em reunião privada. É assim que ela deve acontecer, né? Então, a gente não deve deixar que isso se estenda, né? Começou ali a aparecer, ter vestígios de mediunidade, a gente corta, pede para a pessoa parar de concentrar-se, ou que seja, a gente finaliza ali o evangelho, né? E a pessoa vai poder estar indo ao centro espírita para poder ter o auxílio que precisa, né? A ajuda que necessita. Mas isso não pode acontecer num evangelho no lar, né? E com o tempo também os médios que fazem evangelho no lar vão aprendendo a se controlar, né? E segue tranquilamente, mas a gente não pode deixar chegar a esse ponto. Enfim, pessoal, era para ser breve mesmo. Era só uma introdução ao estudo que daremos início do evangelho.
E já começo aqui com, né, o roteiro para o Evangelho no Lar, que eu sugiro a todos que façam, é de suma importância, né, para nós, para nossa caminhada. E pedir você para deixar um like aí, se inscreva no canal, nos ajude, divulgue, nos ajude a compartilhar a mensagem do Cristo. Desde já, muito obrigada a todos, que Jesus possa amparar a todos vocês, a todos nós, e muita paz.